capítulo 3, versículo 2, diz assim: pensem nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. E com certeza, nesses tempos de pandemia, de enfermidade, de angústia, a gente tende a clamar mais pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tende a esperar mais por esse dia. Mas sabe quem que espera mais do que a gente a volta de Jesus? O próprio Deus. E essa música que a gente vai cantar é uma música na perspectiva de Deus, sobre o quanto Ele espera nos encontrar. Sabe, filho, às vezes eu te vejo se divertindo com tão pouco, quase nada. Ah, se soubesse o que te aguarda. Gosto quando pensar no céu, imaginando como vai ser. Eu mal posso esperar pela sua alegria ao ver o que eu fiz pra você. Vamos nos encontrar e contemplar maravilha sem par. Vamos nos abraçar e conversar sem ver o tempo passar. O dia não vai ter fim. Sabe, filho, quanto almejo ver de perto teu sorriso. E é tão longa essa espera, mas nem se compara à vida eterna. Gosto quando pensar no céu, imaginando me encontrar. Eu mal posso esperar pra poder te abraçar e dizer como eu amo você. Vamos nos encontrar e contemplar maravilha sem par. Vamos nos abraçar e conversar sem ver o tempo passar. O dia não vai ter fim. O sorriso vai ser o mais natural semblante, e perguntar tudo bem vai soar redundante. A saudade vai ter fim e não vai deixar saudade, e sonho nenhum será melhor que a realidade. A distância nunca vai se aproximar, e a única extinção será do que nos faz chorar. Qualquer caminho levará ao lugar certo, e conversar com Deus vai ser de olhos abertos. Vamos nos encontrar e contemplar maravilha sem par. Vamos nos abraçar e conversar sem ver o tempo passar. O dia não vai ter fim. Amém.
Uma boa noite a todos os irmãos. É com uma alegria imensa que eu vim hoje repartir um pouco da palavra de Deus. Antes de eu entrar no tema, eu gostaria de curvar a fronte para falarmos com Deus mais uma vez. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, está nos céus. Obrigado por estarmos em sua santa casa, Senhor, neste momento de adoração. E que possamos aprender um pouco mais de Ti. E a Sua palavra será aberta neste momento. Que o Senhor fale conosco e enche este lugar. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de irmos para a Bíblia, eu gostaria de falar um pouco sobre uma preocupação que vem tomando a sociedade nesses últimos dias. Principalmente porque estamos no final do ano, há 4 dias do ano acabar. Eu não estou falando uma preocupação em relação à pandemia, à saúde pública, ou até mesmo a aglomeração, a vacina que está aí. São preocupações pertinentes. Mas eu gostaria de abordar uma outra preocupação. A pergunta é: o que você vai usar na virada do ano novo? Já parou para pensar nisso? É uma pergunta pertinente, uma pergunta que agora está à tona. A televisão vem falando muito sobre isso. E existe uma certa tradição na sociedade em que as pessoas colocam roupas de determinadas cores e que elas representam alguns sentimentos. Eu fui lá pesquisar o que essas cores representam. E eu fiz uma listinha aqui do que as cores representam. O branco representa paz e harmonia. A prata, inovação. O amarelo, riqueza, alegria e descontração. O verde representa saúde e esperança. O vermelho, paixão e desejo. Rosa, amor e carinho. Azul, serenidade e tranquilidade. Preto, independência. Laranja, criatividade e ousadia. Roxo, intuição e inspiração. E muitas pessoas hoje já estão se programando para a virada do ano novo. Então eles estão pensando em que roupa vão colocar. Será que vão colocar o vermelho? Será que vão colocar o azul? Ah, mas eu acho que o preto combina mais, eu quero ser mais independente. Enfim, as pessoas estão preocupadas com isso. E alguém aqui sabe quando que essa tradição se iniciou? Tem alguma ideia? Bom, ela se iniciou na década de 70, onde um grupo de pessoas de uma religião africana, o candomblé, eles se juntavam na praia de Copacabana, todos vestidos de branco, com flores coloridas que eles jogavam ao mar para ser uma oferenda à uma entidade da sua religião. E aí, muitas pessoas viram aquele ritual ali, e acharam bonito, e começaram a querer copiar. E eles começaram a usar o branco, que é o mais comum. Mas depois começou a surgir outras cores e seus respectivos significados. E isso se espalhou por todo o país. Mas eu te pergunto, isso funciona? E se isso funciona ou não, por que as pessoas estão tão preocupadas com isso? Ou se preocupam tanto com o que vão vestir, com o significado disso? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6, Mateus 6, 31 até o 33. De antemão, eu já gostaria de dizer que usar roupas de determinadas cores não funciona. Mas então, por que as pessoas se preocupam tanto com isso? Mateus 6, 31 e 33 diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos,
Ou como nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando as pessoas colocam aquelas roupas com aquelas cores, elas estão mostrando o seu anseio por devidas coisas, por amor, dinheiro, alegria, paz, harmonia. Mas Deus, em sua palavra, diz que nós não devemos nos preocupar com isso e que Ele provê tudo para nós. Ele tem cuidado de nós. Mas hoje eu vim trazer uma dica de algo que você pode usar e que realmente funciona. Vamos lá então? Efésios 6. Nós vamos ver um tipo de vestimenta que nós podemos usar e que realmente funciona. Efésios 6, e vamos ler a partir do 10. Todos já encontraram? E começa assim. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor, na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecei inabaláveis. Só até aí por enquanto. Depois nós vamos continuar. Para o que serve uma armadura? O Guilherme estava no Dia dos Aventureiros, ele lembra muito bem, né, Guilherme? Para que serve uma armadura? Bom, a armadura ela é constituída de partes e são resistentes a golpes. E a sua finalidade é que um soldado que estiver usando possa entrar em combate sem ser ferido, ou que seus ferimentos sejam leves. E para demonstrar um pouco, eu trouxe algumas fotos. Pode pôr aí para mim as fotos? Eu trouxe fotos de algumas armaduras. Essa armadura que você está vendo é a armadura referente ao Império Bizantino. Ele tinha um escudo grande, mas você pode ver que ele não tem um peitoral tão forte, acaba sendo de pano. A segunda armadura é do Império Chinês. Ela acaba sendo uma armadura com placas penduradas, que protege muito bem. A próxima armadura é da tribo Vikings, dos Vikings. Eles usavam esse tipo de armadura. Diferente do que muitos falam, eles não andavam com chifrinhos. Era uma armadura totalmente de couro. Essa armadura já é do Império Turco. Pode ver que ela é uma armadura totalmente diferente. Ela era feita de bronze e era bem pesada. Essa armadura é um pouco mais conhecida, é dos tempos medievais. Acaba sendo comum nós vermos armaduras desse tipo. E atualmente existem esse tipo de armadura. Essa armadura aí que o soldado está usando é da tropa de choque aqui do Brasil. É uma armadura que hoje ela é usual. Mas quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele se referia a uma armadura específica, a armadura que ele conhecia na época. Essa é a armadura romana. Tem um peitoral de ferro, você tem um cinto de couro, espada, escudo e um capacete.
Sabe o que é interessante na armadura? A armadura não somente protege o soldado. A armadura também, ela identifica o soldado. Ela demonstra de qual exército aquele soldado é. Demonstra qual é a sua função dentro do exército. E também qual a sua patente. A armadura de Deus nos protege de todo o mal. Nós estamos inseridos no meio de uma guerra cósmica, uma guerra espiritual. E ela é travada cada dia. Se nós não usarmos a armadura de Deus, estaremos expostos aos ataques do inimigo. E como eu disse, a armadura, ela identifica. E quando nós estamos usando a armadura, nós somos identificados como pertencentes ao exército de Deus. A nossa função no exército também ela é identificada. Nós somos os mensageiros de Deus. Mensageiros para esse mundo que padece. E qual que é a nossa patente? A nossa patente é de filhos de Deus. Mas vamos falar sobre a armadura. Vamos continuar lendo. Efésios 6,14 agora. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. O cinturão. Vamos falar do cinturão. O cinturão, na época dos romanos, era um cinto de couro. E ele tinha uma função específica. Protegia as partes de baixo do soldado. Protegiam a parte geradora de vida do soldado. E Paulo fala que o cinto é a verdade. Todo aquele que se diz, eu sou cristão, e não está com o cinto da verdade, esse pode ficar estéril e não vai produzir nenhum fruto. Você já parou para pensar quão importante é a verdade na vida de um cristão? Se você vem e fala assim, eu sou cristão, mas quando você sai da porta da igreja e começa a viver uma vida que não condiz com a vida do cristão, vivendo uma vida que não é a verdade que está escrito na palavra de Deus, que fruto você irá produzir no mundo? Nenhum. Nenhum fruto. Então nós temos que nos cingir com o cinto da verdade. Viver aquilo que nós realmente dizemos viver. A segunda parte do verso diz a couraça da justiça. A couraça é a parte que protege os peitos, as costas, os órgãos vitais. Efésios 4:24 diz o seguinte: e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A justiça que nós devemos usar, a couraça da justiça, não é a justiça do homem. A justiça do homem é muito falha mesmo. Podemos ver nos tribunais a justiça do homem agindo e é completamente falha, é completamente vã. E a justiça de Deus é uma justiça que provém da verdade. E ela pode manter o nosso caráter íntegro, manter o nosso ser com uma boa conduta. Vamos continuar lendo agora. Efésios 6:15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os pés. Os pés são a base do corpo. Ele que mantém o corpo em pé, sustentado.
Se o Evangelho não for a base da nossa vida espiritual, da nossa igreja, do nosso testemunho, então não ficaríamos em pé. O Evangelho é a base. Outro ponto é que o pé nos leva ao nosso destino. O pé é o que nos faz caminhar. E como manda a lei dos desbravadores, nós devemos ir aonde Deus mandar. É o famoso ide que Jesus nos deixou em Mateus 28. Devemos levar o Evangelho aonde formos. A lição dos jovens dessa semana vem falando exatamente sobre o poder do Evangelho. E tem um texto que eu gostei muito, Romanos 1:16. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em Romanos 1:16. Todos encontraram? Romanos 1:16? Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e até o apóstolo Paulo, é definido como a obra que Jesus veio fazer aqui na terra. A sua vida, os seus milagres, a sua morte e a sua ressurreição. Esse é o Evangelho. E é através do Evangelho que nós podemos obter a salvação. A mensagem do Evangelho é a mensagem que transforma vidas. É a mensagem que nós devemos levar ao mundo aí fora. Por isso, Paulo, ele é enfático em dizer que nós devemos calçar o Evangelho. Vamos para mais uma parte da armadura. Está em Efésios 6:16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, para um soldado, é a maior proteção que ele pode ter. Ele é o que deixa o soldado completamente protegido. Você pode se esconder atrás do escudo. Sem um escudo, um soldado fica vulnerável. Fica vulnerável. E se nós, como cristãos, não tivermos o escudo, nós ficaremos vulneráveis aos ataques do maligno, do inimigo. Sem a fé em Jesus, estamos vulneráveis aos ataques do inimigo de Deus. É por meio da fé que nós estamos protegidos. A fé também nos justifica. E o justo viverá pela fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Isso está lá em Hebreus. Então a fé é o que nos protege. É uma das partes da nossa armadura. E seguindo adiante, chegamos em Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete. O capacete, ele tem uma função vital na armadura de um soldado. Ele é o que protege a sua cabeça, a sua mente. E Paulo fala que o capacete representa a salvação. Devemos ter a salvação em mente. O inimigo hoje, ele cria diversas mentiras. Ele usa a palavra de Deus de forma distorcida. E se nós não usarmos o capacete da salvação, nós estaremos vulneráveis a essas mentiras do inimigo. Nós temos que manter o nosso foco, a nossa mente voltada direto para a salvação. Sempre, no sacrifício de Jesus, toda a obra redentora dele, nós devemos manter a nossa mente nisso.
Gostaria de ler Romanos 12, o verso 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos hoje num mundo que relativiza tudo. O que é certo para você não é necessariamente certo para mim. Essa é a visão de mundo que o mundo oferece. Quando nós usamos o capacete da salvação e mantemos a nossa mente ligada a Deus, nós estaremos protegidos. Como Paulo mesmo diz, nós não estaremos conformados com esse século. Nós estaremos renovando a nossa mente. Mas um soldado, agora o soldado está completamente protegido. Porém, em uma batalha, um soldado não vive só de proteção, do escudo, da cintura, do capacete, a couraça. Ele ainda precisa de uma arma para poder ir para a batalha. Não adianta ir para uma batalha sem arma. Então, a espada é fundamental. A espada é a palavra de Deus, a Bíblia. Imagine comigo, quando Jesus foi tentado, se ele não usasse o está escrito, ele teria algum êxito? Não teria. Jesus tinha a espada, a palavra, e ele usou contra o inimigo naquele momento. Está escrito. O salmista, em Salmo 119:11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, nós jamais poderíamos lutar. Jamais. Não adianta você ter todo o resto da armadura e não ter a espada. Nós já lemos um pouco antes, e Paulo ele é enfático em dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, toda. Nós vivemos em tempos difíceis. Mais uma vez chegamos ao fim do ano. E nessa noite eu gostaria de convidar vocês a deixar as velhas tradições do mundo. Deixar as vestes de lado, as cores de lado. Eu gostaria que vocês pensassem na armadura de Deus, em se revestir dessa armadura. Não somente para o ano de 2021, mas para toda a vida, para toda a nossa vida. E dessa forma nós estaremos prontos para batalhar. E um dia nós poderemos dizer, igual Paulo diz em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E que Deus nos abençoe no próximo ano que virá. Que possamos nos revestir da armadura de Deus. E assim estar protegido contra as ciladas do inimigo. Vou convidar os gêmeos para vir cantar neste momento. Sons.
decidi minha vida te entregar, eu pus em ti teu amor a me inundar. Minha vida se transformou, tudo em mim se modificou. Meu passado eu deixei pra trás e tudo mudou. A melhor decisão que se pode tomar é servir a Jesus e a vida entregar, esquecer o passado e recomeçar a vida. Já tomei minha decisão, vou servi-lo de coração. Ao seu lado estarei, não importa a aprovação. Nada do que acontecer pode me fazer esquecer que Jesus me salvou e hoje eu sou um novo ser. A melhor decisão que se pode tomar é servir a Jesus e a vida entregar, esquecer o passado e recomeçar a vida. Hoje eu sei, o maior prazer é estar com Jesus, me entrego outra vez. Sou filho pródigo, retorno ao lar. Andei sem rumo, escolhi voltar. O meu ser e a minha vida entrego a ti. A cada dia a melhor decisão que se pode tomar é servir a Jesus e a vida entregar, esquecer o passado e recomeçar a vida. Deixe Cristo habitar em seu viver, deixe Deus renovar todo o seu ser, faça com que as pessoas vejam Jesus em você. Amém. Amém. Deixe as outras pessoas ver Jesus em você. Com esse pensamento, vamos ficar em pé e falar com Deus. Querido Deus, aqui está a sua igreja em pé, decidida a usar a sua armadura, Senhor. Que as pessoas no mundo enxerguem ela em nós. Que elas vejam que somos do exército de Cristo, filhos de Deus. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém.